Podemos começar, doutora Juliana? Já. Aguardando aqui que estava faltando um participante entrar na sala, mas acho que agora... Então tá. Ah, agora sim, agora a gente consegue começar. Entrou? Entrou, agora sim. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos aqui nesse evento, nessa manhã. Meu nome é Juliana Magatti, eu sou presidente da Comissão de Processo Civil da subseção aqui de São Bernardo do Campo. Quero desde já agradecer a presença dos membros da comissão, doutora Laura, que é a minha vice-presidente, doutor Alex, que é membro, doutor Caio, doutora Tabata, que sem vocês esses trabalhos não seriam possíveis de serem realizados. Então, quero deixar já desde já o meu agradecimento a vocês e lembrá-los que hoje faz um ano que nós assumimos a Comissão de Processo Civil. Então, temos muito o que comemorar no dia de hoje e acho que não tem comemoração maior do que receber esse grande professor e doutrinador que é o doutor Elpidio Donizete. Quero agradecer ao doutor Luiz Ribeiro, presidente da subseção da OAB de São Bernardo do Campo, pela presença e pela confiança no nosso trabalho, que isso a gente não tem nem como mensurar essa confiança. Então, eu quero mais uma vez agradecer pela confiança e pela dedicação que tem feito durante todo esse período que estamos juntos. E já aproveito para passar a palavra ao senhor. Obrigado, doutora Juliana. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao doutor Elpidio por nos conceder essa preciosidade que é o tempo hoje em dia, né? Porque nós sabemos o quão difícil nessa correria que temos, então hoje muito mais rico do que qualquer importância financeira é o tempo. E será para nós uma honra recebê-lo aqui na 39ª subseção, para podermos aprender um pouco mais de processo, né, com os grandes mestres que temos nesse país. Queria parabenizar a doutora Juliana, Laura, Alex, Tabata, todos os integrantes dessa Comissão de Processo Civil, seja pelo aniversário de um ano, como pelo brilhante trabalho que estão fazendo, né? Realmente, eu fico feliz quando a gente acerta na escolha, porque nós aqui, nós falamos, a alma da subseção são as comissões é que fazem os seus trabalhos e que engrandecem a advocacia. Quando nós temos a felicidade de acertar na escolha de um bom presidente, nós ficamos satisfeitos. E eu tenho esse agradecimento a fazer a todos vocês pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho, pelo que tem feito pela subseção, pela advocacia, pelos acadêmicos e pelos processualistas. Eu que gosto de processo, sou suspeito de falar. Não tinha como deixar de agradecer a vocês todos. Sábado de manhã, estamos aqui. O pessoal levantou cedo, bacana. Eu queria só deixar alguns recadinhos antes de passar para o doutor Elpidio, que ele é o importante, não é as nossas falas, é ele que interessa. Nós estamos fazendo aqui a primeira semana jurídica virtual da subseção. Se encerra hoje com esta palestra de processo civil e logo depois uma de direitos humanos. Nós teremos, ao final da palestra de direitos humanos, o sorteio de uma pós-graduação do Damásio. Aos que precisarem de certificado de horas ou o próprio certificado de presença, o nosso controle é a lista de inscrição. Então, quem não se inscreveu na subseção, eu peço a gentileza que agora, durante a palestra, acesse o site da subseção, faça a inscrição, porque é essa inscrição que nós vamos usar como referência, confrontado com a presença, para emitir o certificado. Então, por gentileza, não esqueçam. É importante que preencham agora. O que nós pedimos no mês de agosto é um mês onde os nossos eventos seriam presenciais, mas, infelizmente, devido à pandemia, estão sendo virtuais. Nossa Comissão de Cidadania e Ação Social, em outubro, faz um trabalho de uma comunidade com 200 crianças. E a nossa maior fonte de arrecadação seria o mês.
Então, eu peço àqueles que puderem ou tiverem condições, agora no mês de setembro, se puder passar na subseção e deixar uma doação de balas, doces, um brinquedo novo, um brinquedo usado em bom estado, uma roupa ou até mesmo um livro didático infantil, nós ficaríamos muito agradecidos e, com certeza, essa comunidade carente, muito mais agradecidas. Então, para não me estender mais, doutora, eu estou aqui acompanhando, agradeço novamente e com a palavra, doutora, para passarmos para quem viemos efetivamente ouvir aqui. Antes, doutora Juliana, nós só precisamos do doutor Eupídio, a autorização dele para podermos divulgar, porque nós estamos criando um canal de YouTube e nesse canal de YouTube nós queremos colocar todas as palestras. Então, nós precisamos saber se nós poderemos também colocar essa palestra ou não. Então, nós só precisamos ter essa autorização. E peço a todos que acompanhem também nossas redes sociais, Facebook, Instagram, sigam a subseção, porque mesmo acadêmicos, os que forem acadêmicos aqui, a subseção tem uma comissão de acadêmicos e já pode, desde o 4º ano, participar e conhecer um pouco do que é OAB. Obrigado, doutora Juliana. Obrigada, doutor Luiz, pela presença e pelas palavras. A gente está só aguardando o doutor Eupídio Donizete para que a gente possa dar início. E eu quero, desde já, agradecer a presença da doutora Natália, presidente da Comissão de Direito Condominial, e a presença do doutor Newton, presidente da Comissão de Direito Civil, que estão aqui conosco, e do professor Luiz Grosselli, representando aí o corpo docente, também aqui está presente entre nós. Doutor Eupídio Donizete já chegou. Doutor Eupídio, bom dia. Quero dizer que, como admiradora do seu trabalho, é uma honra estar aqui junto com o senhor, dizer que o livro do senhor, eu que sou professora de processo civil, o livro do senhor, quando modificou o código, ele era praticamente meu livro de cabeceira, porque eu sabia os códigos do CPC antigo. Quando a gente precisou descobrir os artigos novos, doutor Eupídio, o senhor que acabou me salvando durante as aulas. Então, desde já, quero dizer que é uma honra recebê-lo aqui em nossa subseção, e eu vou fazer a leitura. Me mandaram, se nós fôssemos fazer a leitura completa do currículo do senhor, acho que precisaríamos ficar aqui pelo menos durante uns 40 minutos fazendo isso. Mas me encaminharam um breve currículo do senhor, que é o que eu vou ler aqui, para que todos saibam com a magnitude do trabalho que o senhor desenvolve. Então, doutor Eupídio Donizete é jurista, professor e advogado, desembargador aposentado do TJ de Minas Gerais, membro da Comissão de Juristas do Senado Federal, responsável pela elaboração do anteprojeto do novo Código de Processo Civil, mestre em Direito Processual Civil, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-doutor em Direito, fundador do Instituto Eupídio Donizete e do escritório Eupídio Donizete Advogados. É autor de obras jurídicas como o Novo Código de Processo Civil Comparado, Novo Código de Processo Civil Comentado, Redigindo a Sentença Cível, Curso Didático de Processo Civil e Curso Didático de Direito Civil, este último em coautoria com o professor Felipe Quintela. Então, doutor Eupídio Donizete, a palavra é do senhor e, mais uma vez, muito obrigada pela presença na nossa Semana Jurídica. Obrigado, um bom dia a todos. Começo aqui cumprimentando e agradecendo o doutor Luiz Ribeiro, presidente da subseção aí de São Bernardo do Campo. Uma alegria estar aqui com vocês para falar do processo, do direito, que constitui há muitas décadas o meu dia a dia. Professora Juliana Aguiar, obrigado pelas palavras. É sempre bom saber que nosso trabalho está sendo útil, embora na linha do que a senhora falou, muito singelo. Eu
assim, e acho que o processo que retrata uma faceta da vida não precisa ser tão complicado, tão intrincado, né, como alguns apresentam. Essa é a proposta do livro, sempre a proposta das minhas falas, dos nossos processos no escritório, sem perder, evidentemente, a profundidade ali no nosso trabalho diário, e relacionamos com muitos e muitos advogados do país. Temos ações não só em Minas, São Paulo, Amazonas, enfim, muitos em Brasília, atuamos em recurso, e sempre com esse propósito, fazer com que o julgador possa compreender o fato, compreender, evidentemente, a norma que vai reger aquele fato e, dali, extrair a conclusão. Não é incomum chegar a nós um caso que é relativamente simples, mas o colega, ou por inexperiência ou dificuldade mesmo na comunicação e principalmente escrita, não conseguir expor com clareza ou dissecar os fatos. Então, esse sempre foi o nosso objetivo. Quem apanhar assim os meus julgados como relator no tribunal verificará nada de tão complexo, não tem citação em alemão, em inglês, nada disso. Trabalhamos com a língua pátria e acho que temos conseguido esse grande êxito, explicar os fatos. Afinal, os direitos vão emergir aí dos fatos, e aí reside a grande complicação. Bem, cumprimento a todos que estão presentes, aqui estão indicando 37, uma belíssima sala de aula. Hoje é um bom dia para mim, porque a gente fica mais folgado. Depois dessa palestra, pretendemos ir para uma pequena fazenda que temos aqui, a 28 quilômetros de Belo Horizonte, e aí rever nossos cavalos. Temos lá, eu tenho um e Tati tem outro, cavalo manga larga. Em casa nós só temos aqui um animal humano, que é uma cadelinha Lulu da Pomerânia. Muito bem, e o nosso tema, ou até o título, né? Porque o tema constitui a essência da nossa fala, e eu não vou fazer, evidentemente, uma palestra que pressupõe algo escrito, pressupõe até uma tese a ser defendida, como estou falando aqui para integrantes da OAB. Eu pretendo discorrer sobre aspectos simples do processo e, portanto, da vida, do direito, dessa forma. E aí o que eu escolhi como título da fala é o título de um livro de Francesco Carnelucci, uma pessoa muito relevante, juntamente com Giuseppe Chiovenda, autores do Código de Processo Civil italiano de 1940, que é o país que mais deitou reflexo sobre o direito processual civil brasileiro, e até hoje, embora tenha dado uma ou outra guinada para o direito saxônico e o direito alemão, que também tem a mesma fonte, né, lá nos romanos, mas a Itália ainda é muito influente para nós. E esse livro, e aliás, em todas as falas de Carnelucci são simples, e só para situar, né, e nem todos, é claro, sabem disso e nem têm obrigação. Carnelucci, pelo próprio nome, mostra que tem origem italiana, ele era italiano, foi professor na Universidade de Padova, de Milão, uma pessoa aí do final do século XIX, 1879, viveu até 1965, com muita influência. E escreveu alguns livrinhos interessantes, e já aproveito para recomendar. Como nasce o direito, tal, né, nessa linha. E um deles tem o título assim, Como se faz um processo?
e a parte mais relevante talvez seja a própria estrutura do livro. Vai tratando assim nos diversos capítulos, eu não vou fazer resenha do livro aqui não, diversos capítulos, então fala das partes, eu acho muito interessante, da demanda em si, e vai evoluindo nessa narrativa do processo, e de forma muito simplificada. Era tido como um grande advogado, jurista, um verdadeiro filósofo, e falava assim para a população. Saiu a imagem da doutora Juliana aqui, mas deve estar tudo certo, né? Vocês estão me ouvindo, né, presidente? Está me ouvindo, sim. Mas estou ouvindo sim, doutor. Pode tudo bem. ficar tranquilo. Um grande mérito. E eu gostaria de falar sobre isso, não seguindo necessariamente o livro, mas o título que me inspirou é isso: como se faz um processo, né? E para haver processo, todos nós sabemos, e vou falar aqui muitas obviedades, nada complexo, que alguém arrancou do fundo do baú, que tem uma expressão ininteligível, como o princípio da cooperação. Eu procuro explicar aquilo, mas nunca entendi. Eu sou advogado, e aqui nós não cooperamos com o juiz nem com a parte adversa, senão eu já estaria expulso da ordem dos advogados, porque o que o advogado se compromete é defender, em qualquer hipótese, o seu constituinte, respeitados os limites éticos, e aí não inclui nenhuma cooperação no sentido do termo, e às vezes as traduções nos levam a equívoco, essa palavra mesmo, cooperar, operar, fazer junto com alguém. Enfim, dê a conotação que se dê, mas na linguagem corrente eu vou lá ajudar, vou auxiliar. E nós aqui no nosso escritório, nós não contamos tudo para o juiz, não tenho vergonha disso. Há estratégias a ser levadas a cabo. Então, na petição inicial, procuramos, assim, apontar todos os fundamentos. Os fundamentos são importantíssimos. Não posso esquecer, porque depois da citação não poderei mais complementar, aditar a petição inicial, os fundamentos, mas não preciso levar necessariamente todos os argumentos e necessariamente todos os fatos circundantes, só aqueles que constituem fundamento sobre os quais eu pretendo que recaia a imutabilidade da coisa julgada. E como autor aqui do nosso cliente, por que eu faço isso? Às vezes não é interessante apontar para o adversário, para o réu, todos os trunfos que nós temos em termos fáticos circunstanciais. Eu devo apresentar os fatos que constituem fundamento, que a vai recair entre as partes, é claro, e o fundamento. A decisão em si é algo que não é tão palpável mesmo, os fatos. E aí eu não adianto tudo, porque vai vir na contestação, vai possivelmente contestar, mas deixa de fora certos fatos, ou até apresenta versão de alguns fatos circunstanciais que me interessam. E depois, então, numa peça fundamental, que nós chamamos de réplica, de impugnação, isso não importa, a segunda oportunidade que o autor tem para falar no processo, assim, formalmente e com relevância, que é a impugnação, e aí nós esclarecemos tudo para o juiz fica, então, com duas versões e absolutamente delineado. Mas estava falando como se faz ou como nasce um processo. É preciso haver fato. É claro que nessa jurisdição constitucional, essa questão do fato, que é o mais relevante, nós vivemos fatos na nossa vida, fatos num sentido bem amplo, né, envolvendo também os atos jurídicos. Nós vivemos, nós dormimos, nós comemos, amamos, tudo sempre praticando isso, fatos e atos, e o direito vai regular. Se não todos, mas boa parte deles, e se não todos, pelo menos as consequências dele, né?
não se regula o amor, mas regula muito as consequências desse fato. Para exemplificar, é preciso que haja fato, e o fato ocorre num plano anterior ao processo. Então, como se faz o processo? É preciso que haja um fato, exceto lá na jurisdição constitucional, que esse fato não fica bem claro numa ADI, numa DPF, enfim, nesse controle concentrado, o objeto do processo é a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não deixa de remotamente haver um fato, quando da feitura da norma, a norma que eu estou me referindo a uma regra, agiram dessa e daquela forma e afrontaram o texto constitucional. Não há um fato no sentido que, de um modo geral, nós utilizamos. Um fato como uma compra e venda, como a posse e assim por diante. É preciso que haja fato. E o processo nasce, então, a partir desse fato, porque há uma divergência na valoração ou nas consequências dele, e aí recai lá naquela chamada lide carnelutiana. E por mais que se critique os antigos, as coisas estão muito presentes. Você pode mudar a roupagem, passar ali um pó de arroz, fazer o que quiser, mas a essência na nossa cultura, né, que é greco-romana, você encontra lá. Não que as coisas antigas fossem melhores, mas tudo começa ali, e para o jovem advogado, até o estudante que esteja nos ouvindo, é muito importante essa compreensão. E daí aquele livrinho lá, e não vou ficar aqui fazendo resenha, fala a liberdade dos antigos e a liberdade dos novos, o processo antigo e o novo. E Carnelucci fala, e é um conceito ainda utilizado, da chamada lide carnelutiana. A lide é um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. E aí vão explicando essas lições de Carnelucci e falando dos bens da vida, que são limitados, que não sei o quê. Mas nem é tanto isso, não. Surgem conflitos por diversas razões. As pessoas são contumeliosas, né, pela própria essência. Mas, às vezes, o ambiente em que moramos contribui para isso. O Brasil, por exemplo, é um país de alta litigiosidade. Os Estados Unidos da América do Norte, mas tem, segundo eu já li, tem o maior número de presos, o maior número de processos. Você vai para alguns países, principalmente países asiáticos e até alguns países europeus, isso reduz drasticamente. Aqui parece que o maior número de advogados, eu também já ouvi falar que é no Brasil. Aí Estados Unidos não deixa muito de fora, não. Porque tudo vira litígio, o que não é comum. Alguém falou em advogado lá no Japão, falou, não, meu senhor, nós não queremos advogados aqui, queremos engenheiros, a percepção é outra, e até dos fatos que ocorrem na vida, é claro que lá também ocorrem fatos, mas tem outra leitura. Aqui a gente fica observando, constatando aqui no nosso país, a própria feitura da lei, como gera conflito lá na origem, no regular uma relação qualquer, seja das pessoas em face do meio ambiente, o próprio agir dos administradores e o próprio agir do judiciário. E fiquei aí, ainda me considero, é claro, do barco da justiça, o advogado, possivelmente está na parte da frente do barco, é o primeiro juiz da causa, essa fala também é de Carnelucci, e eu me considero assim, mas fiquei nessa estrutura estatal como promotor de justiça em Goiás, em Minas, e depois como juiz, passei por diversas comarcas, fiquei 10 anos no Tribunal de Justiça e percebo que, às vezes, o judiciário age muito mal, e aqui não refiro a esta ou aquela pessoa, não.
os exemplos que eu tenho na minha vida, eu só poderia extrair valores muito positivos, mas não pode se negar também a forma de atuação. E eu estou percebendo agora umas mudanças assim que me chamam a atenção. Isso a partir do jornal, da televisão. O meu jornal de cabeceira é até, estou fazendo propaganda não, é a Folha de São Paulo. Eu gosto dos textos ali, principalmente dos editoriais e tudo. Eu leio aqui de Minas para saber quais são as futricas, porque eu gosto de futrica também. Eu gosto de novela, eu gosto de tudo isso. Eu assisto a diferença, talvez, entre mim e outra pessoa. Nas novelas, agora estou assistindo uns trechinhos lá, a gente para comer aqui, jantar, eu tomo uma taça de vinho e assisto um pedacinho da Fina Estampa. Então, tudo isso. A diferença é que eu preciso assistir, e não estou me vangloriando de 2 a 3 minutos por dia. Ela é muito ingênua, a narrativa é muito lenta, né? Se pegar um filme do Fellini, aí a dificuldade é outra. Mas ali, aqueles escritores dos roteiros, eu tenho a impressão que são pessoas muito inteligentes, muito poetas, conseguem fazer um negócio muito simplificado e uma trama curtinha, fica anos ali e consegue prender as pessoas. Bacana, então eu participo de tudo isso e vejo na televisão o agir do Judiciário e do Ministério Público, eu fui integrante. O Ministério Público agora, não sei se vocês percebem, e isso gera processo também, como se faz um processo. O Ministério Público está, lamentavelmente, eu acho que abdicando da sua função, tinha um outro intuito, eu não sei, eu vejo, ontem ainda vi, e o Ministério Público se dirigiu, era até os procuradores da República, se dirigiu à casa, já umas 3 vezes que eu ouço agora, para cumprir um mandado. Eu confesso, eu devo ser um ignorante mesmo, eu não sei nada, mas eu nunca tinha visto isso. O Ministério Público ia cumprir um mandado. Não, aquilo é da polícia armada, e a força pública, é um dos elos da segurança pública, né? O Judiciário, o Ministério Público é importantíssimo. Então, eu estou vendo o Ministério Público diminuído não porque cumpre a função do policial, que é importante, mas porque ele está tomando lugar do outro. Isso tudo me parece muito estranho. E isso gera processo, porque as pessoas arguem a nulidade desses feitos, depois vem um processo para afastar um determinado procurador da República, porque alugou uma sala para expor a denúncia contra um presidente da República. Eu confesso, fui promotor de justiça, isso era impensável, não havia Conselho Nacional de Justiça, não havia Conselho Nacional do Ministério Público, mas a gente não explicava a denúncia. Uma pessoa que não consegue escrever de modo que o juiz e até a população, porque o processo tem esse escopo, esse objetivo, também servir de alerta, falar, não faça isso, que ocorre essa consequência. E a denúncia é pública, então, assim, mas não é o promotor, estou falando promotor de justiça genericamente. Então, isso muito estranho, isso gera processo administrativo, gera processo judicial. Em certos casos, o Supremo teve que se pronunciar. Isso quebra um princípio muito caro para todos nós, que é o princípio da imparcialidade, o princípio do juízo. E juízo aí não é a figura do juiz somente. Eu tenho direito a um juiz, a um promotor de justiça ou procurador, pouco importa o nome que se dê, a um escrivão, a um oficial, quase todos os agentes do processo, e aqui já estou falando das partes, quase todos os agentes do processo pagos com dinheiro público são imparciais, exceto o defensor público, né? O advogado é, na essência, parcial. Advogado não ajuda absolutamente ninguém, não coopera, pode cooperar
para o desfecho da demanda rápido, se interessar ao seu cliente. Se não, eu faço isso. Nós cozinhamos aquilo por 20 anos. Se interessar, nós vamos ao desembargador e ninguém tem sossego aqui no nosso escritório. A gente assenta aqui a uma mesa toda semana, discute estratégia e falei, temos que tirar isso da fila, temos que tirar, e pega o telefone, e liga, e manda e-mail. No STJ, a mesma coisa, e eu tenho que falar com o ministro, se é por videoconferência ou não. Mas volto lá. Aí isso tem gerado demanda. O agir do judiciário, me perdoem, às vezes, o Supremo, e não vai que a crítica ao ministro Alckmin, mas como tem interferido em questões eminentemente políticas. É preciso respeitar os outros poderes, e em qualquer lugar do mundo civilizado, o poder por excelência chama-se Poder Legislativo, chama-se Congresso Nacional. É a primeira e última palavra em. Basta editar uma medida constitucional, editar uma emenda e acabou todo o assunto. Foi assim gestado para ser dessa forma. E não quero ir longe, porque eu gosto de pegar os exemplos da nossa cultura romana e, de preferência, aqui da Península Ibérica, e que eu até conheço bem e tal, e vivi uma temporada lá. Mas se pegar lá para Portugal, que é um exemplo muito próximo de nós, se for ao Tribunal Constitucional e dar opinião, o Tribunal Constitucional pode ser consultado pelo parlamento na edição de uma lei. Depois que ele manifesta e o parlamento define aquilo, acabou. E alguns assuntos são próprios do parlamento, no que diz respeito à legislação. As pessoas do mesmo sexo podem se casar ou não, não entro nisso. É assunto para o parlamento, há muitos conflitos religiosos, sociais, não sei o quê. Quem define é o parlamento. O país saiu assim na dianteira por ser o judiciário. Qualquer professor de direito constitucional do mundo, você mostrava aquilo, isso é estranho, parece inconstitucional. Não me refiro à essência, não me refiro à forma. E a forma é muito importante, não nos enganemos com isso, principalmente no processo. Mas não, você pode aparecer de qualquer jeito, não faça isso, eu recomendo. Não, juiz usa toga, médico usa jaleco, dependendo da circunstância, ele usa terno. E não faça porque você vai ser desacreditado. Eu fui fazer um pequeno procedimento, porque, de um modo geral, quando é algo mais sério, você escolhe o médico. Nesse caso, não. Há um médico com a camisa xadrez. Me perdoe, eu devo ser muito antigo, mas eu não acreditei nele por causa da camisa dele. Eu olhava para aqueles xadrezinhos, eu falei, isso não vai dar conta disso, eu vou complicar aqui na mão desse cara. Dessa forma, advogado usa terno, advogado usa beca, juiz usa toga. Advogado não é advogado togado, advogado usa beca, tem suas cores, tem tudo. Advogado se dirige à pessoa como Vossa Excelência, para estabelecer distância. Acima de 5 anos é o meu limite, eu chamo de senhor. É porque não quero proximidade. Poucos dias fui despachar uma ministra lá, que a época que eu prestei concurso no Ministério Público Federal e fui aprovado lá pelos idos de 88 e não assumi, mas eu conheço muito, aí um processo, a senhora, Vossa Excelência, pois não, sim senhora, acabou aquilo, começou a conversar de uma forma muito amena, eu falei, então agora eu não estou mais falando de processo, e aí sim, pode falar, pode lembrar de fato. Agora um dia estou lá num elevador com um ministro do Supremo e ao gabinete dele. Ele entrou na hora, falou, então vamos lá, é a sua hora. E aí um colega falava, eu não vou nem falar o nome do ministro, ou fulano, falando assim. Ele só abaixou o olhar, falou, eu não dou esse tipo de liberdade. Não faça isso, não permite que as pessoas tenham essa liberdade com você. Mulher, e estou vendo aqui a professora Juliana, usa blazer.
Nada, né? Falou, você escapou, peça desculpa e pronto, e nada. Isso é bom, estabelece, exija respeito, exija consideração. O juiz tem que te receber, o processo é assim, você tem que ir lá explicar. Aqui no nosso escritório, toda petição tem um frontispício, eu não chamo de ementa, que fica parecendo que é voto e não é voto, mas tem esse frontispício, tem uma sinopse, dê o nome que se dê. E adoro ir lá explicar aquilo. E desse jeito. Mas o processo nasce lá no início com os fatos sociais. Falei do Ministério Público, a magistratura, os poderes constituídos, né? E acho a magistratura brasileira, e não estou aqui puxando sardinha para isso, mas de grande valor. Os problemas surgem, né? Em qualquer país, em qualquer instituição. Agora, o que eu noto, às vezes, uma sede assim pelo poder em certos casos. Onde saiu uma decisão a respeito de um governador, e eu realmente, a hora que eu bati o olho, depois até ouvi outro falando, mas decidir isso, afastar um governador de um estado que tem o segundo orçamento, não que os outros não mereçam, Deus me livre, mas um poder importantíssimo que a Constituição, o povo em última análise, as urnas. Aí uma pessoa fala, você se afasta hoje e depois eu vou submeter isso a um órgão colegiado. E o órgão colegiado pode dizer, não, este ministro estava errado, volta ao governador, já desmoralizou, acabou com a pessoa. Achei bonito no ponto que falou, prisão não precisa, por enquanto não é o caso, ele não está pondo em risco, porque o que eu tenho visto no judiciário, envolve também o Ministério Público, uma gana para prender preventivamente, e isso gera processo, gera muitos filhotes. Era preciso ter uma consciência do valor, primeiro do parlamento, e segundo do executivo, o judiciário pairando em termos decisórios, quando tomasse uma decisão, decisões mais definitivas. Eu confesso aqui que, como um advogado que eu me considero experiente, hoje eu sou advogado com muita satisfação. Até quando eu me aposentei no tribunal, em 2013, eu não havia tido essa experiência. Embora eu tivesse inscrição da ordem lá, muito detrás, mas nunca havia advogado. Terminei o curso e não precisava de experiência, entrei logo no Ministério Público. Eu me sinto muito bem com essa liberdade. Liberdade de poder falar aqui sem querer maltratar, inferir A ou B, essa ou aquela instituição, não tem esse propósito da vida, mas também não deixar de observar muitos e muitos deslizes que valorizaria esses cargos. Hoje, o que eu percebo é que há alguns cargos, se você candidatar, está fadado a ser totalmente queimado, desprezado pela população. O judiciário tem contribuído para isso. Como se faz um processo? Precisa dos fatos. Isso eu acho que gera toda uma insegurança, uma desmoralização para as pessoas. Isso não é bom. A punição deve ser certeira, assim, severa ou não, de acordo com a lei, punição exemplar, isso é fora de cogitação, precisa de punição para exemplar o sujeito, é preciso que os poderes constituídos, eu fui promotor e fiz muitos júris, dezenas de júris, aí eu ficava muito entristecido quando o sujeito não era condenado, mas ficava também quando ele era condenado. Eu sou promotor, eu não tenho pacto com a condenação. Meu pacto, a minha obrigação é apresentar aos jurados todos os fatos, bater naquele sentido, usar toda uma argumentação. Na semana seguinte, eu já estava lá no presídio, e visitando, ver o que pode fazer. Agora, às vezes eu percebo, isso é uma distorção, isso é coisa da psicanálise. Uma satisfação. Eu conversei com um promotor aqui, ele falou para mim, eu ganhei o júri. Eu falei, o senhor está ganhando algo? Isso não pode nada, não.
O senhor fez o júri, a pessoa foi condenada, é isso? O senhor ganhou porque o senhor defendeu a absolvição, porque o Ministério Público é obrigado a defender no tribunal do júri a absolvição, quando ele entender que não é crime ao longo do processo penal. Mas tem todos esses desvios, um problema sério, às vezes, de conduta no nosso meio, também, e graves, né? A gente sabe disso. Mas aqui, para fora disso, para nascer o processo, acho que há um certo distúrbio também social, tudo vira demanda e não precisava disso. Esse conflito de interesse. É o sujeito que compra e não quer pagar, o comerciante que vende e não quer entregar. Há uma expressão que eu não aguento mais ouvir, chama devido à pandemia. Eu falo, não falem isso comigo, não, eu não gosto mesmo, é horrível, está servindo para uma série de safadezas. Compramos aí uns móveis de uma dada empresa na pandemia, compramos devido à pandemia, porque tivemos tempo de enxergar que aquilo ficava bonito, e depois não entrega devido à pandemia, eu paguei, sei lá, devido à pandemia, e fica essa safadeza, aí vai lá todo mundo correndo para debaixo da toga dos juízes, num juizado especial. Fora uma questão aqui envolvendo o Estado de Minas, coisa da minha atividade como juiz, que eu pleiteei um direito ou outro, mas eu estou passando em branco, sabe? Sem o processo. Processo penal, graças a Deus, eu nunca tive. Processo também tem que falar no processo penal. E civil eu tenho, assim, muito pouco. Mas tem uns fregueses do judiciário, tem que ir lá pedir a bênção. Eu fui me aborrecendo assim também com essa cultura. No tribunal não era incomum deparar com um processo que aquilo não tinha lógica. Até um advogado lá pedindo aumento de pênis. Pelo amor de Deus, meu senhor, do Sul, mexe com isso não, isso até vai ficar ruim para o senhor. E lá de onde eu venho, eu uso muito essa expressão, eu sou do sertão. As pessoas nem ficam contando isso para os outros. Agora, se eu venho a público, assim, num processo desse, todo mundo aqui está lendo isso. Então, vamos ter um pouco de brio. Mas surgiu o fato e nós temos processo de sobra, esse judiciário não dá conta e todos procuram enganar os outros, com tudo. Ou pelo menos a sua maioria. E, às vezes, quando eu leio alguma coisa simples e que vai ao encontro do que eu penso, não me dá uma satisfação, eu falo, como eu consegui compreender e entender essa coisa tão simples, porque o simples é que é o problemático. Eu vi assim, as pessoas andam apontando um revolvinho para minha testa. Todo lugar que eu vou, eles me apontam aquilo. E eu tenho tempo na vida, porque eu durmo muito pouco. Então, fico imaginando o que fazer. Às vezes, para desmoralizar as pessoas. Esse dia, chegamos numa cidade, tem lá a blitz sanitária. Foi lá em Tiradentes que eu fiz isso. Confesso para vocês, eu não tenho vergonha dos meus atos. Eu peguei e pus minha testa, assim, a 2 milímetros do ar-condicionado do carro. Ela ficou fria, pus no último. O cara apontou aquele revolvinho assim, deu 32 graus. Eu falei, então eu sou obrigado a chegar à conclusão com o senhor que eu já estou morto, que eu não tenho nenhum risco aqui, eu estou com hipotermia, desse jeito. Não, precisa medir. E se fizer o oposto, você for para uma fogueira e ficar lá, aquilo apanha a temperatura, não lá de dentro do seu corpo, externa. E aí eu estou lendo agora, a semana passada, a Folha de São Paulo, o doutor Drauzio Varela falou assim, esse negócio de medir a temperatura aí da testa, aquele negócio, vale tanto quanto a máscara. Ele falando, eu queria, fomos a um hospital no Rio, lá com minha esposa, estão lá, aí falou, aqui só entra, mais ou menos assim, é claro que não foi com essa expressão assim, só entra se fizer teste. Aí eu gostei, foi a primeira vez que nós fizemos teste. Aí é sério. O resto é para mostrar que está fazendo. Aqui, estou falando, tem uma blitz sanitária em Belo Horizonte. Isso fecha a principal avenida com um aparato policial de
tudo, e a pessoa vem tal, e chega aquele revolver. Nós vamos lá para a nossa fazenda lá e vai entrar na cidade também, tem isso, e a pessoa quer saber para onde que eu vou, quer saber o que eu vou fazer. Aí, ultimamente, eu tenho usado esse argumento, né, doutor Luiz Ribeiro? Eu falo, eu sou advogado, eu não posso contar para o senhor, não, vou atender um cliente. Aí eles medem a minha temperatura e me liberam. Isso tem um nome, isso chama, além da... Porque burrice não pode ser, eles não são. É para mostrar que alguma coisa está sendo feita, quando nada está sendo feito. Isso é fato. E a cidade, assim, cheia de lixo, de coisa. Tomemos cuidado com tudo, lavar as mãos, tomar banho, não ficar aí misturado. Belo Horizonte, de uns tempos para cá, é a cidade do carnaval, é a loucura, fica com 50 centímetros de lixo da nossa casa. Mas, enfim, gerou o fato, gera controvérsia, conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Quem tiver um pouco de juízo vai procurar um advogado. Advogados têm que se preparar, quem está me ouvindo, é claro, para ser um bom advogado. Qualquer coisa que faça, tem que fazer bem feito. Eu, particularmente, tenho orgulho disso. Eu não me meto assim, a tocar piano, a Tati toca piano e vai por aí afora. A cozinha muito bem. Não, faço um mexido aqui, mais ou menos. Não, lá eu acho que nós fazemos bem. Se for procurar um cirurgião, procure bem. Na nossa sala de audiência, e atendemos só demandas assim, escolhidas. Não é só o preço que conta, mas a gente cobra, eu acho que, na média, cobra até mais do que muitos e muitos e muitos. Aí eu falo, eu sou um cirurgião. Não falo tanto assim, não, que dá uma impressão de vaidade, mas acho que você está procurando o Zerbini. Zerbini adorava ler o que ele escrevia. Falou, o que o senhor faz? Eu faço transplante de coração. Tiro de um, põe no outro, deixei. E quantas horas que o senhor faz isso por dia? Das páginas amarelas da veia lá da década de 80 ou de 70. Quando eu trabalho em torno de 16, 18 horas, fazendo isso. Eu faço isso, na hora que eu estou descansando, eu só penso nisso e faço isso. Deixei. E o lazer, o que o senhor faz? Eu leio sobre isso. Transplante foi o maior no país, tal. Eu sou um Zerbini, o senhor pode morrer na mesa, e não duvido que morra. Mas nós vamos fazer de tudo, empregar a melhor técnica. Nós não daremos mais sossego para o judiciário. Há poucos dias, e também falando do processo, essa história de que o processo eletrônico resolveu tudo. Isso é para enganar. Isso tem um nome, chama embuste. Isso é revolvinho na testa, para medir temperatura. Vamos falar a verdade, isso é importantíssimo para arquivar documentos. Não, como é bom saber que aquilo está lá, nas nuvens, no mainframe, não sei onde. Está lá, só. Mas eu não gostaria de passar por essa vida atuando num processo que fosse a máquina que decidiria. Deus me livre disso. A máquina jamais será capaz de entender um fato social de alta complexidade. Estou falando isso para tirar esse engodo de que o processo eletrônico agiliza. Eu acho que é muito válido. O advogado tem que ter domínio. De minha parte, tem lá as dificuldades, mas busco isso. Gosto de ter recuperação de dados. Só isso. Debrucem sobre isso. Eu tinha pavor, e não faço isso, ficar conceituando matéria jurídica. O papel principal do advogado, clarear aqueles fatos intrincados, fato jurídico no sentido lato, que pode ser negócio, pode ser ato jurídico, né? O ato que tem por fim e tal, vincula as pessoas. Levar isso com clareza. O direito, o juiz sabe, eu deveria saber. Não deixe de levar. O advogado é o juiz, ele valora o fato pela norma. Fato, valor e norma aí de Miguel Reale. Enfim.
desse jeito, leva aquilo com muita clareza, mas é um tal de impetrar mandado de segurança, como eu recebi, e fica falando assim, é tipo aqueles vestidos, havia uns vestidos antes, não sei se era corpo baixo, acho que é, ele ia lá embaixo, assim, tampava todo o tronco da mulher e mais um pedaço, aí a saia era curtinha, um negócio assim, então falar muito no mandado de segurança sobre direito líquido e certo. Todo mundo sabe disso. No máximo, caberia uma linha, esse direito é líquido e certo, porque a certeza e a liquidez não recaem sobre o direito. Se o meu direito fosse líquido e certo, eu não estaria aqui tomando tempo de Vossa Excelência. O direito é altamente controvertido, mas eu tenho liquidez nas provas. Todas as minhas provas estão pré-constituídas. Todos os fatos estão aqui, mesmo os fatos que foram narrados por testemunha, eu já trouxe tudo. Mas fica aquele negócio nojento, ficar pegando aquelas lições de Temílco de Cavalcante, todos importantíssimos, mas não, enfim, aquilo é um nada, conceituar a posse. Se eu tiver que conceituar a posse para um juiz, eu não converso com ele, tem que dar um jeito do sujeito ser excluído, porque isso não tem cabimento. Mas esse é um grande papel do juiz, do advogado, que é o primeiro juiz da causa, segundo o nosso marco teórico. Na academia eu gosto muito dessa palavra. Qual é o seu marco teórico? Há um assistente meu lá no tribunal, e ele está fazendo mestrado aqui na Federal, nas petições, ele está escrevendo isso, eu já danei com ele, está danado. Assim, e o marco teórico dessa petição, não fala essa bobagem, isso é lá para a academia, aqui é outra coisa, e usando o título de academia na petição, cada macaco no seu galho. Vou dirigir a um professor lá da universidade, lá de Portugal, bom dia, professor, doutor, fala assim, no fórum. E se alguém me chama de doutor, assim, eu deixo o carro para lavar lá na porta do escritório. Eu tenho como uma certa gozação, assim, chamar o juiz de doutor. Advogado tem essa praxe, não vejo problema. Médico, eu só chamo de doutor, até na língua inglesa se fala doctor, e uso assim, uso. Agora, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, e fica falando aquela bobajada, a não ser que o advogado tenha o intuito de escarnecê-lo desse jeito. Não, excelentíssimo senhor juiz de direito, senhor ministro, é uma petição esse dia, excelentíssimo senhor doutor ministro, você nem sabe. E, por acaso, estava referindo a uma pessoa que só tem a graduação, graças a Deus, que é o ministro Celso de Mello, vai aposentar agora. Para mim, hoje, não estou falando nada dos outros, Deus me livre, mas é o maior, adoro ler aqueles votos. Aí eu sou radicalmente contra esse ponto de vista, mas vale a pena ler o que o ministro Celso de Mello escreveu. E o senhor é doutor? Eu falei, eu não sou nada e não quero ser nada, minha função é essa, eu entrei aqui, sei lá, há 30, 40 anos e vivo isso, como isso, enfim, o sujeito parece mais um monge, estou falando aqui positivamente, viu? E tantos outros lá, pessoas tão cultas, mas nós temos que deixar disso. Eu ponho ali o nome e começo a fazer uma síntese. É obrigatório fazer síntese? Um juiz determinou que o advogado fizesse uma síntese porque a petição dele é longa. Isso tem um nome, isso chama abuso de autoridade, é claro que é. A petição é longa ou não, se for nessa linha do nosso escritório, assim, as menores, não é para pedir vista de um processo, tem 2 linhas, mas qualquer fato que tem, vai dissecando aqui, dá 30 páginas, de um mandado de segurança com 117 páginas. As coisas eram tão intrincadas, assim, diversos fatos, e depois o advogado deve escolher a norma regedora. E, às vezes, fica difícil. Não é uma matéria possessória, que, enfim, lá do direito romano todos nós sabemos. Mas, esse caso, não. Há que escolher a norma. E aí, não há regra, às vezes, sobre isso. Eu preciso lançar mão de princípios, tentar encaixar os precedentes.
precedente hoje é a fonte normativa por excelência. Pobre do advogado, que a magistratura às vezes vai caminhando por aí, que não conhece o corpo da jurisprudência na área que ele atua. E é um baita desafio. Trabalhamos muito aqui com os precedentes do STJ. Temos uma outra ação no Supremo, em matéria constitucional, mas o STJ, quase todas as demandas, ou como recorrente ou como recorrida, a gente vai lá e vai escolher os precedentes para isso, né? Aquilo muda toda hora. Alguns falam até que é um tribunal Band News. E o advogado há que fazer isso, escolher a norma regedora, valorar a própria norma e dali, então, extrair os seus pedidos com muita clareza e assim vai nascendo um processo. Eu estou olhando para o meu celular para ver o horário. Estou olhando negócio de WhatsApp, não, que eu só olho em certas horas, né? Mas, professora Juliana, eu gostaria de fazer um pacto com a senhora, assim, e falar, eu não quero, assim, primeiro ficar falando aqui muito tempo, nem quero e nem posso. Mas também não quero decepcionar. Você vai a um culto e sai enquanto o pastor está lá fazendo a pregação dele, enfim. Então, assim, por favor, me monitore, me balize, assim, não, acho que as perguntas. Eu estou aqui para falar dessa experiência. Elaboração da petição inicial. Peça simples, grande ou pequena, não seria prolixo, nunca. Ficar explicando aquilo que não deve, né? Falar da posse, você está aí, ergue ali, é para encaixar os fatos, tudo tem um objetivo, tem uma sinopse ali, que se o juiz não quiser ler o todo, ele compreenderá com os principais fundamentos e argumentos, coisas distintas, né? Mas tem um fundamento e que eu desdobro com argumentos, não terá ali todos os argumentos. Lá no miolo vou pedir tutela antecipada. Então, peça, mas torne claro. Principal requisito, a plausibilidade do direito. Ele é plausível, julgador, isto aqui, por isso, esses e esses fatos. Eu não interesso tanto, a magistratura até interessa por um tal perigo. Há que se discorrer muito curtamente, eu penso, mas o que eu penso não importa tanto. Há juiz que fica muito interessado em perigo. No próprio código, quando a elaboração do código, fala, mas por que não mudar o nome? Não que eu queira ficar mudando o nome das coisas, hoje está muito em moda. Em vez de caneta, eu chamo de instrumento escritor, cadeira, instrumento sentante. Não, mas tutela de urgência. Por que não pôr a tutela do plausível? Pode envolver a evidência. E aí, discurso. Por que aquilo é plausível? Porque se é plausível, eu estou disputando um carro, tem 3 carros, mas o senhor não precisa. Mas é meu. E aí o perigo está em ré ipsa, ou seja, está no próprio conceito da plausibilidade. Mas, enfim, às vezes fica falando daquele perigo a vida inteira e já descarto logo. Eu examinava muito a plausibilidade. Alimentos. Às vezes chegam uns casos aqui assim, para atuar muito no STJ. E aí a possibilidade e a necessidade. Trabalhei em diversas câmaras, em família trabalhei um pouco. E acabei errando muita coisa naquilo, e enfim. Uma época, então, eu fui um fracasso, época de separação judicial e tinha que achar o culpado. Eu era péssimo para achar o culpado. Tive um caso, esse foi emblemático, me fez sair, realmente eu vi que eu não tinha a menor condições. O amante mordeu nas costas da mulher. O marido não gostou da dentada e levou aquilo tudo para o judiciário numa separação litigiosa, para provar que a mulher era culpada. Pois eu arrumei uma salada naquilo e você começa a investigar a vida de todo mundo. Aquilo desce às minúcias. Meu marido era um grande médico, mas que só fazia isso na vida também.
E eu acabei, na sentença, chegando à conclusão que o sujeito era o culpado pelo amante ter mordido nas costas da mulher. O tribunal acabou comigo. Assim. O senhor é doido, o negócio dele. Enfim, eu fiquei meio desanimado com aquilo, mas hoje, graças a Deus, não tem isso mais. Mas alimento, quando vem a tal necessidade e possibilidade. Eu, pelo menos, falo. Necessidade eu nem discuto. Eu não interesso por isso. Todos necessitam. Eu pedi Donizete hoje, por exemplo, é muito necessitado. E nós estamos aí preparando para passar uma boa temporada na Europa. E quanto mais euros nós tivermos para gastar lá, então vocês comprem os livros, traguem as demandas para cá, e eu sou muito necessitado. A discussão é em cima da possibilidade. É possível? E do dever. Às vezes recebem casos assim, emblemáticos, a pessoa fica nisso, fica meio cego com a necessidade e possibilidade, mas a coisa se desloca para outra órbita. O marido está pagando pensão para a mulher há 30 anos. Mas isso não torna perpétuo. Fala, será que ela não conseguiu se ajeitar nesse tempo? Então, a questão se desvia ali para o dever de pagar isso ou não. Tem filhos formados, etc. É outra coisa. Ou decorre do casamento ou do parentesco. Agora, casamento não é perpétuo, não é assim. Mas elaborem a petição inicial, mais simples possível. Se é um jovem advogado, parem com essas bobagens de doutor, ficar falando assim, ora, excelência. Aquilo soa como algo jocoso, escrevendo muito respeitoso. Eu tenho a impressão que São Paulo deve estar rindo de mim, que não tem esse hábito mais. Por aqui tem umas besteiras assim. Eu olho aquilo, não tem cabimento. Eu fui professor da Universidade Federal de Uberlândia e fui juiz lá também, em Uberlândia. Uma ocasião, não sei por que carga d'água, acharam que eu teria o perfil para ir para aquele escritório de assistência jurídica lá da Universidade Federal. E fui um fracasso. Eu já cheguei cortando aquilo tudo, falei, para com essas bobagens, tira isso, tira aquilo. E a petição, como é aquele negócio? Dos fatos do direito. Petição inicial, nós estamos falando do processo. Aquilo é um jornal, tem que ter manchete. O primeiro tópico que você põe, vai narrar fatos, é claro, mas ali já contém a síntese dos fatos. Tem uma linha, 2, 3, nós colocamos até 5 assim. Aquilo é jornal, aquilo é Folha de São Paulo, está cada vez mais fracassado aí as manchetes. Eu leio a manchete e não quero ler o conteúdo, o juiz já sabe. Você já pensou pegar um jornal e escrever assim, dos fatos? Aí, o que é isso? O que o senhor quer falar com isso? Então, para advogado, às vezes, uma linguagem parecendo linguagem de doido, de pessoas descompensadas, do direito. É claro que eu não vou escrever isso, não diz nada. Abandone a generalidade, vá para a especificidade, o juiz ter compreensão, né? Lembro lá um caso lá que eu orientei lá na Universidade Federal de Uberlândia, estudos antigos, nos idos de 89. Não, meu senhor, escreve isso não fica escrevendo isso dos fatos, não. Escreve, sei lá, e eis que manteve relações sexuais com o vizinho. Daí o juiz já bateu o olho naquele, já via tudo. É preciso também que nós ajudemos os juízes. E acho que tudo que está no código, assim, eu encaro desse jeito como advogado. O dever é meu. Lá daquele 489, aquele dever de fundamentação, aquilo lá se aplica à petição inicial, à contestação, a tudo. Aquilo é muito bem fundamentado. Em alguns pontos eu repito, lá no final fecha aquilo. O defeito que às vezes aponta, nós somos meio repetitivos. Falo, sim, de propósito, isso era importante, precisava lembrar. E depois ainda vou lá, em todos os casos, eu vou oralmente. Sustentação oral, acho aquilo importante. O relator dificilmente muda o voto. Eu vou lá, 15 minutos, esbravei, viro pirueta naquilo, tentando mostrar os fatos desse jeito. Eu gosto muito. Quando sai o resultado é favorável, mas quando não é favorável também. Mas o que eu gosto mesmo é do revisor levantar o dedinho e falar, eu peço vista. Aquilo é bonito. Falei, eu convenci. Não convenci o relator, porque o voto dele já estava pronto e votou.
eu tenho pavor do de acordo. De acordo. Você até abaixa a cabeça. E essa vantagem nossa aqui de ser advogado depois de uma carreira não leva vantagem em nada, eu separo absolutamente as coisas. Mas os julgadores têm muita consideração, e a maior consideração com o advogado é fundamental, né? É falar por que é assim. E às vezes a gente incomoda. Tem um caso agora no Supremo, o Supremo declarou o trânsito em julgado. Voltando ao processo eletrônico, o Supremo está com essa mania. Eu que notei isso, vai. Também crítica ferrenha à instituição, eles não valem nada, nossa, Deus me livre. Faço isso porque conheço as pessoas ali, muitos, a maior parte deles, mas a gente foi batendo com o embargo de declaração. Tem uma questão penal que eu não atuo, mas leio, e aí decide numa determinada linha, a gente entende que faltou um fundamento. Mas o senhor não explorou isso aqui, não refutou, sei lá. Aí fala que não é o caso, que a gente está com insurgência, que é uma infringência. Na primeira, né? O senhor não apreciou. Foram 4 embargos de declaração. Falou, transita em julgado, declara o trânsito em julgado e nós não vamos receber mais desse jeito. E foi. Ainda tentamos, que isso foi tudo decisão monocrática de relator. Nós tentamos num agravo interno, chama-se agravo regimental, né? No Supremo, o próprio Supremo já falou e isso não vai nada a ver. Falou, não, o nosso agravo aqui chama regimental, é previsto no regimento. E daí? Cabe a nós obedecer. As regras regimentais do Supremo Tribunal Federal têm força de lei ordinária. O próprio Supremo já disse isso. Então, chama agravo regimental. Se eu estou falando de processo civil, chama-se agravo interno. Lá no Supremo eu não uso essa terminologia. Ali o agravo regimental é o regimento do Supremo, o próprio dito. Eu só não gosto quando as decisões são gravíssimas envolvendo a República, afastar o presidente da República e o relator decidiu. Eu falo, não pode fazer isso não, só leva para lá, para o pleno, né? É muito diferente um órgão colegiado quando é uma questão séria. Muito bem, e como é que se faz um processo com essa petição inicial? Fica tudo muito bem definido, as partes ali, né? E Carnelucci fala das partes. O que é isso, né? Ele até fala no livro lá que me serve de teórica. A parte significa que é porção mesmo, é que defende uma versão, é uma porção do todo. E o Carnelucci tem muita religiosidade, ele participou lá de uma instituição que ajudou a criar católicos. Ele fala, o juiz tem o todo, o advogado representa a parte. Não dá para ficar associando o juiz com divindade. O Estado é leigo, né? Aquela passagem que fala que o juiz é como uma divindade, só se manifesta àqueles que nele crescem. Conversa fiada. É um técnico, prestou um concurso, optou pela linha pública, deve se atualizar e tudo isso, e o advogado ficar muito atento, né? E aí você vai distribuir o seu processo, eletronicamente ou não, quase tudo é eletrônico, pegou e pôs no escritório do advogado quase tudo aquilo que era da secretaria. Esse processo eletrônico é muito importante, mas ficou, eu percebo lá no nosso escritório, muito pesado, assumimos todo o trabalho da secretaria. O que tem de bom, eu fico feliz, é que o judiciário vai poder enxugar, vai poder prestar um melhor serviço e não terá aquelas dificuldades todas e nós estaremos contribuindo. Uma coisa terrível nisso, não sei se ocorre em São Paulo, se os advogados percebem, essa miscelânea. Até para olhar aquilo, nós temos que olhar nos 4 arquivos, é o Projúdio, é não sei o que é o SAG e vai por aí afora. É lamentável, nós brasileiros não conseguimos assim uniformizar
como seria bom, mas aquilo vai para o processo eletrônico, despachem com o juiz, com o ministro e tudo, e nós vamos para a contestação e chegamos à fase de prova que eu falaria alguma coisa. Esse meio eletrônico, as provas eletrônicas, não, como é importante, agora está no Código de Processo Civil, os e-mails, isso, aquilo, outro. Nunca houve dúvida que isso constituía prova, mas alguns juízes recusavam, tinha que ir ao STJ, tá? Tinha hora que for hora de parar, estou doidinho para parar. E deixei. Além de estar olhando para vocês aqui, para o presidente, uma alegria, eu lembro dos cavalos. Mas, é preciso levar fatos, só vou encerrar aqui. Uma das provas importantes, essa coisa do e-mail, do WhatsApp, tudo isso, todos sabem que é importante. Você que é advogado, se eu posso recomendar, use e abuse dos trabalhos do tabelião. É muito importante, porque ele tem fé pública, o tabelião, o escrivão, a autoridade em certas circunstâncias, o juiz não tem, o promotor de justiça não tem, o escrivão tem nos autos. O tabelião tem sobre o ato constituído e sobre os fatos que ele narrou que ocorreu em sua presença. E o processo é fato, o processo é prova. E muitas vezes você precisa disso, leva o tabelião para ver que barulho está fazendo, faça tudo. Por mim, teria o tabelião 24 horas. Um dia que acabar a pandemia, podemos estar aí, eu e Tati, São Bernardo do Campo. Nada contra a cidade de vocês, acho ótimo. Mas adoramos São Paulo. Vamos de vez em quando, pega o avião aqui. Vamos para São Paulo. Para quê? Para nada. Para nada e para tudo. Vamos aí em lugar, às vezes, sim, vamos a um restaurante. Aproveito para fazer aí uma propaganda. Domingo de manhã vamos tomar um chopp no bar do Alemão, aí em Moema. Pessoal, a vida é isso, viu? Tem que amar, beber, rezar. Eu sou muito religioso também, tem essa coisa toda. E alguns já disse, foi Vitor Hugo que disse, o resto não vale um vintém. Então chore, sorri, ama, faça o que tiver que fazer. E toma aí, quem bebe, toma um chopp, vez ou outra, eu tomo vinho. Presidente, obrigado por ter me ouvido, tuas ordens, se eu souber responder, que não venham com perguntas difíceis. Professora Juliana e todos que estão aí, professora Laura. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada, professor Eupídio. Realmente, eu poderia ficar aqui por horas ouvindo o senhor, acho que o doutor Luiz Ribeiro também, todos que estamos aqui, poderíamos ficar por horas e, conforme o senhor foi falando, várias situações foram passando pela minha mente. Eu vou revisar todas as minhas iniciais no escritório. Acho que tem muita coisa que precisa ser refeita. Acho que elas não estão assim condizentes com a atualização do processo. Vamos dizer assim. Então eu vou fazer uma revisão nelas de verdade. Eu tenho um questionamento para fazer ao senhor desde que o CPC entrou em vigor. E eu disse que se um dia eu tivesse a oportunidade de estar junto com o senhor, eu gostaria de fazer essa pergunta. E a minha pergunta refere-se aos métodos alternativos de solução de conflito. O senhor acha que eles no CPC estão tendo os efeitos desejados? Não, absolutamente não. Até integro uma Câmara de Arbitragem aqui em Minas e percebo assim que são poucas demandas, principalmente essas chamadas demandas represadas, essas demandas que envolvem não necessariamente a camada mais simples da população, mas pequenas demandas. Elas não vão, seja por restrições do Código de Defesa do Consumidor, que exige isso, aquilo, outro, mas também, todos sabem disso, pelo aspecto cultural. Nós gostamos muito do judiciário ainda e vai demorar, o judiciário é abarrotado e tem uma certa descrença também nos árbitros. Nós não estou falando que eles mereçam essa pecha, nós acostumamos que o juiz tem que ser aquela pessoa ali
intangível, intocável. Nós sabemos disso. O país tem muita pouca cultura, é uma área muito específica, né, para nós advogados, envolvem, de um modo geral, grandes empresas. Eu tenho demanda até pequena neste particular, estou me referindo à arbitragem. E o próprio judiciário, depende do judiciário, né, em cumprir aí uma tutela antecipatória, que uma Câmara ou um árbitro não pode. E no judiciário, todos esses meios alternativos são vistos como algo assim que se é desprezado. E eu comparo isso no judiciário. Eu fui funcionário por 7 anos, antes de entrar no Ministério Público, no Banco do Brasil. À época, quem ficava à frente para receber o cliente era um funcionário mais simples, era um menor aprendiz, era assim. O gerente ficava escondido. As coisas mudaram. Nesses bancos atuais, o gerente fica lá fora e te recebe, etc, etc. No judiciário, o judiciário é muito antigo. Aqueles juizados especiais, estou falando por aqui. Quem nos recebe lá naquela audiência de conciliação? Uma pessoa agradável, amistosa, mas quase sempre um estagiário ou estagiária de direito. Todas as audiências, nós praticamente não participamos de juizado, mas um cliente tem um caso ou outro, é um comerciante, quer que vai, eu já fui algumas vezes. É só um ritual de passagem. A pergunta, inclusive, às vezes é negativa. Fala, não há acordo, né? Ah, não, é assim, um negócio desse jeito. Então, acostumou-se. Para mim, uma audiência desta, na visão que eu tenho da vida prática, é algo desprezível, é um ritual de passagem. Agora mudou a lei, obrigando a fazer audiência, se o juiz assim determinar, por videoconferência. Eu acho que aquilo já vai tarde. Por videoconferência já está de bom tamanho. Mas o coitado simples, não sei, vai ter que contratar um advogado, porque ele não vai conseguir também naquela conciliação. Essa coisa de dispensar o advogado lá no juizado, eu fico achando que é para prejudicar a pessoa. Não, eu defendi um senhor aqui esse dia, ele ia perder, porque ele não tem os argumentos. Então, é muito desvalorizado, serve muito para atrasar. Ações de família, aquela mediação, não, pode ser válido, sim, nós tivemos também no escritório, eu gosto de ver as coisas na lei, modéstia à parte, conheço todo o código, atuei em todas as partes, embora na comissão fosse dividido, falou, você fica nisso, tal. Eu fiquei na parte geral, mas eu tive a oportunidade de ler, de presenciar as discussões do todo. Então, eu gosto muito dessa visão prática. Direito de família, tivemos um caso que eu acho até que foi salutar. O sujeito cedeu muita coisa e era questão de partilha, questão patrimonial, que ia jogar para depois e o juiz, com muita habilidade, definiu ali. Agora estamos com outro caso, não é... Nossa especialidade no escritório digamos, é tudo, é o processo, atuamos no processo. Não tem especialidade pelo direito material, principalmente em grau de recurso, atuamos muito. Estamos com um caso que, como essa tentativa de mediação, como está atrapalhando. A ação já tem uns 5 meses, não consegue assim, a contestação, porque conta dali e vai embrulhando aquilo. Horrível. Não temos essa cultura, não vejo preocupação do judiciário, a população acredita muito no juízo estatal. Nós seguimos essa linha kiovendiana do processo ser coisa do Estado. O Código de Processo Civil mudou um pouquinho isso, com os artigos 190, 191. Falou, não é coisa só do Estado. O processo também é do advogado, o processo é das partes, é o advogado que intima testemunho, uma grande mudança, pode fazer acordo procedimental. Pouquíssimos casos, eu quero crer, por aqui, de acordo estabelecendo procedimento. Enfim, essa coisa. Enfim, está respondido. Eu acho que não tem... São Paulo é um pouco diferente. Nós temos uma pergunta aqui, doutor Eupídio, da aluna Luciana, e ela questiona o seguinte, na opinião do senhor, caso deixemos de fazer a petição inicial nos moldes e que estamos acostumados, né,
excelentíssimo doutor juiz dos fatos, do direito, pode acontecer do juiz considerar isso uma petição desrespeitosa? Luciana, absolutamente. O juiz que achar que isso é desrespeitoso, que ele tem que ser chamado de excelência e tudo, no processo tem que ser assim. É a regra. Estou falando na portaria do prédio. É um desvio, seria um desvio de conduta. Dirige as pessoas sempre respeitosamente. É melhor tratar pelo cargo. Eu vejo que agora até mudou, mas quando eu fui presidente da Associação dos Magistrados de Minas, 2 mandatos, fui presidente da Associação Nacional de Magistrados Estaduais. Ali era composto por magistrado e a gente punha sempre o cargo. Juiz fulano de tal, desembargador tal, ministro tal. Assim, como os ministros supremos se identificam, de modo geral, desembargador, isso é um veso. E estou falando isso não é porque eu queira diminuir os juízes, absolutamente. É que nós, advogados, temos que parar, e já é hora, com algo, de um lado, assim, bajulativo, não estou falando que todos fazem isso, é claro, e de outro, desrespeitoso, às vezes. Eu acho que a advocacia, e vai aqui o conselho, não poderia nem dar isso de graça, não. A advocacia deve respeitar muito as pessoas que atuam no processo, e respeitar é tratar com muita urbanidade o escrivão, o escrevente, o juiz, o promotor, né? Exigir. Eu percebo, falo isso tudo para a minha vida prática, e estou mudando a cada dia, que a advocacia muitas vezes não se faz respeitar, assim, perante o julgador, aquilo começar uma linha agressiva com o advogado. Você tem o direito até de gravar, falar, opa, isso está ultrapassando os seus limites. O juiz também, da mesma forma, né? Uma coisa que nós temos feito no nosso escritório, e você vai falar, mas o seu escritório pode. Nós, a não ser um caso, e tiramos algum tempo nosso para dedicar a causas assim, vamos chamar de sociais. Houve um caso, até ocorreu aí no estado de São Paulo, um trote muito violento, saiu até no jornal, acho que o Jornal Nacional, não me lembro, no nosso escritório. Assumimos a defesa da pessoa, de graça. Enfim, não vou entrar em detalhes, senão acabo contando a coisa. Exigir toda essa consideração do juiz também. Nós adotamos a prática aqui de cobrar consulta. Assim, aí cobra consulta. Cobramos X, barato ou caro, não importa. Para falar comigo, tem que pagar, desse jeito. Isso não é ser mercenário. Não, senão você te encontra na esquina. Agora nós estamos definindo no escritório o que é consulta. Agora estou até com os textos aqui. Só pode perguntar sobre questões específicas. Eu tive um acidente, por exemplo, simplificado, ocorreu assim, assim, assim. O senhor acha que eu devo pagar? Eu falo, pela narrativa que o senhor está me fazendo, o senhor não tem culpa, não. Não tem culpa, não tem responsabilidade. Exemplificativamente. Isso é consulta. Agora tem aparecido uns que pagam o valor da consulta. É valor, tem direito lá a 1 hora, e eu respondo a tudo que ele perguntar, costumo pedir alguns elementos do que ele tem, fático ou de auto. Agora está uma análise de processo. Aí o centro vai fazendo aqui. Análise de processo. Aí ele vai, volta, porque muitas vezes vai para a consulta, eu falei, isso aqui, meu senhor, isso aqui é cirurgião. Para mim, é a profissão mais parecida com a do advogado é o médico. O médico. Eu falo, eu não vou responder nada para o senhor aí, não. O senhor me contou aí, eu preciso pedir exames. Pedir exame, vou olhar os autos. Só me passa o número. Agora, só volta a carga, mas com consulta. Não, quero exame de autos. Autos com 5.000 páginas. Não, para examinar autos aqui no nosso escritório, cobra tanto. Cobra 10 vezes a consulta. Aí, agora, outro tempo para consultar. Aí ele quer algo escrito para levar. Não, aí aparecer. Então, tudo isso, e com muito respeito, com muita consideração, tira esse negócio de doutor, chama de senhor. Tá? Agora, num tratamento, às vezes, assim, no dia a dia, estou falando porque você me perguntou, né, Luciana? Eu vou falar com o meu médico.
Ali naquele momento eu só chamo assim de doutor. Eu chamaria o juiz assim também, mas na petição fica estranho, aquilo é chamar a pessoa de juiz e de doutor. Eu não falaria na rua, senhor doutor juiz. Não, eu também acho estranho chamar de juiz só. Eu chamo de ministro. Pois não, ministro, sim. É porque eu não dou essa liberdade. Com a pessoa que eu tenho relacionamento, um ou outro que tem, mas é lá. Para mim é isso, é assim que eu trato. Eu fui numa missa, o padre cismado com as comunidades, que ele quer aproximar do jovem, está de bermuda. Eu não acredito numa palavra que o sujeito falou. Assim, na petição, não. Fora, no trato, assim, sim, eu acho que chamaria, doutor fulano e tal. Falo assim, é a praxe, as coisas dos antigos devem seguir, e tirando aquilo que é excesso. Você usa, Luciano, o mui respeitosamente? Pelo amor de Deus, o mui é uma linguagem arcaica de 1600 e pouco, uma grande alteração que houve no latim, introduzir o J, porque era só o I, aí ficou assim, nós vamos seguir isso e ficar falando termos em outras línguas, ficar num latinório, uma palavra ou outra que é muito utilizada. Paciência. E não fica arrumando apelido para as coisas, não. Chama de Constituição Federal ou Constituição da República. Fica falando carta constitucional, carta maior, não significa assim. Nós temos essa mania, às vezes, de ficar utilizando linguagem própria de outras culturas, né? É um tal de usar a linguagem do teatro, da pintura, isso em tela, não sei o que, negócio assim. Tem coisa... E a língua tem que ser muito bem estudada. O que me aborrece é ficar vendo essa mesma, escrito assim, mesma, substituindo pronome pessoal do caso real. E fez isso. E a mesma, não faz isso não. Fala ela, ele, mas não fala a mesma. A palavra mesma existe? Sim, com esta mesma caneta que eu assinei. Enfim, esse cara é chato, hein? Nossa! Então, enfim, fica aquela linguagem toda truncada, estranha. Tem que tirar alguns vícios disso, né? Não gosto. Eu tenho uma péssima mania, a turma vive me corrigindo lá no escritório. Eu pego uma corda, assim, vou ler aquilo, e começo a corrigir. Ele falou, não, o senhor não pode corrigir isso não, isso é do ministro, desse jeito. E estou falando dos bons exemplos. O Supremo tem ótimos exemplos, e o modo geral escreve muito bem, mas tem as coisas por aí que eu falo, gente, isso não tem cabimento. Advogado domina a língua, desse jeito. Eram advogados e médicos, grandes escritores brasileiros, desse jeito. O JK escrevia muito bem, desse jeito, mas os grandes mesmo. Era advogado, nós precisamos restaurar isso, né? E parar com esse negócio, falar tudo errado, escrever errado. Pelo amor de Deus, eu não vou dar opinião aí para a faculdade de Direito, não, mas lá no tribunal eu selecionava lá as pessoas. Uma época, eu acho até que eu cometi alguns atos de abuso, de improbidade. Eu gostava de ter acesso à prova da redação do vestibular. E só selecionava assim depois de um certo tempo, e aquilo eu brigava. Depois de 2 anos o cara estava ótimo e ia embora. Tanto que alguns podem estar me ouvindo, aí na Procuradoria da República, na magistratura, é um grande valor a língua e saber argumentar. Não faça mais perguntas, senão esse cara vai longe. Né? Doutor Eupídio, eu quero mais uma vez agradecer a presença do senhor e fazer o meu último pedido ao senhor. É o meu último pedido que vos faço. Primeiramente, dizer que é uma honra estar aqui na presença do senhor, porque eu serei eternamente aluna do senhor. Quero deixar isso muito claro. Tá? Apesar de ser professora, eu serei eternamente aluna. E quero fazer um pedido, meu último pedido ao senhor. Essa palestra ela está sendo gravada pelo sistema, né? Nós queríamos muito que o senhor autorizasse que a gente colocasse no canal do YouTube da Subseção para a prosperidade, para que muitos mais possam presenciar esse saber do senhor. Então, a gente queria pedir autorização para isso, para que a gente possa disponibilizar ao final
no canal. Autorizado, né? Aqui é essa declaração e autorizado, sim, para mim, uma honra, embora tenha falado de coisas tão simples, né? Mas, enfim, se for útil, foi super útil. Doutor Eupídio, muito obrigada. Foi uma honra estar na presença do senhor mais uma vez. E eu passo a palavra ao doutor Luiz Ribeiro para suas considerações finais. Doutor Eupídio, eu só quero agradecer. Eu tenho convicção que se alguém achou que ia ser algo assim monótono, cansativo, olha, eu me diverti muito, aprendi demais. Eu sou processualista, aliás, acho que eu não sou mais nem especialista, né? Porque eu fui especialista em processo antigo, o atual eu não fiz ainda especialização. Mas vou me inscrever na especialização de vocês. Já estive vendo aqui, já fiquei interessado na pós. É realmente uma aula magna. A professora Juliana foi muito feliz na escolha de seu nome. Obrigado. E como advogado atuante, quem pratica advocacia, quem faz o dia a dia, sabe o quão valioso foram as informações. Agradeço muito, em nome da 39ª subseção. Gostaria de deixar as portas aqui abertas ao senhor quando quiser, quando precisar. Quando estiver passando por São Paulo, São Bernardo, venha nos visitar. Será uma honra. E muito obrigado pelo que pôde nos transmitir. Eu que agradeço, presidente. Muito obrigado. Muito obrigada a todos que estavam aqui presentes, todos que nos acompanharam até esse momento. Mais uma vez, muito obrigada ao doutor Eupídio pela sua presença, por esse tempo que passou aqui conosco. Muito obrigada ao doutor Luiz Ribeiro pelas suas palavras e, mais uma vez, pela confiança. Um bom dia a todos e agora vamos para a próxima palestra da Semana Jurídica. Doutor Eupídio, muito obrigada e bom passeio até a fazenda. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.